Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos trabalhar o tema alimentação dos seres vivos, que você pode também acompanhar no nosso livro de ciência, nas páginas 36 e 37. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é fazer uma pequena recordação. O que são os seres vivos? E aí então nos vem na memória a realidade de que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois morrem. Este é o ciclo da vida. Dentro do tema geral alimentação dos seres vivos, nós vamos ver agora os animais que se alimentam somente de plantas. E aí você vê alguns exemplos e com os seus respectivos feminino e masculino, né? A vaca e o boi que se alimentam apenas de vegetação, de capim. Também o coelho, a coelha se alimentam também de vegetais, eles pastam. E depois você tem a cabra ou bode também que se alimentam somente de plantas. Só para reforçar mesmo, aqui nós temos alguns exemplos ou outros exemplos, né, de animais que se alimentam somente de plantas. Olha lá, a anta, que é um dos maiores roedores do nosso Brasil. Depois nós temos os cavalos, que também se alimentam somente de plantas, são animais que pastam. E depois um outro animal bem maior que é o hipopótamo, de origem africana, muito perigoso, um dos animais que mais matam na África. Né? Um dos animais que mais mata na África é o hipopótamo. Ele passa praticamente o dia todo dentro d'água e quando refresca do calor do sol africano, ele sai para se alimentar nas pastagens. Ele chega a ter até 2.000 quilos, 2 toneladas, e se alimenta basicamente de plantas. Nós temos agora os animais que se alimentam somente de outros seres vivos. Exemplo disso é o jacaré, e aí você vê a imagem dele se alimentando de um peixe, a onça, que se alimenta do jacaré, e o tubarão, um animal marinho, né, que vive no mar, está aí representando um predador marinho se alimentando de outro ser vivo, comendo uma foca. Esses são alguns dos animais ou alguns dos seres vivos que se alimentam de outros. Eles não produzem o seu alimento, eles têm que caçar, predar para poder subsistir, para poder continuar vivos. Nós temos mais alguns exemplos para reforçar mesmo o conhecimento de outros animais que comem outros seres vivos. Nós temos um conjunto aí de feras, viu? Feras mesmo. Nós temos o tigre, o leão e o leopardo. Veja que esses são animais ferozes. E eles não comem capim, não. Eles comem, são outros animais mesmo. São predadores. Eles precisam caçar outros animais para continuarem vivendo. E aí na imagem você tem o tigre e a dona tigresa, né? O leão e a leoa e o leopardo, que tanto pode ser leopardo macho ou leopardo fêmea. Esse é o trio parada dura. Chegou a hora de vermos como as plantas se alimentam. E aí então vem a pergunta: mas as plantas são seres vivos? Sim, as plantas são seres vivos e nós já estudamos isso. Mas então a pergunta é: então como que essas plantas se alimentam? As plantas são capazes de reproduzirem o seu próprio alimento
através da luz e do calor que recebem do sol, através da água e outros alimentos que sugam pelas raízes. Essas plantas sobrevivem sem ter que se alimentarem de outros animais. Esse processo da sobrevivência das plantas, da alimentação das plantas, da produção da sua energia ou a produção do seu alimento, tudo é possível através da fotossíntese. Nada mais é do que nós acabamos de falar. É a capacidade do vegetal, da planta, produzir o seu próprio alimento através da luz e calor que recebe do sol e através das raízes que sugam a água e outros sais minerais que são necessários para ela continuar viva, para aquela planta continuar viva. Pronto, galerinha do bem, mais uma aula de ciências vencida. É muito bom a gente perceber como que na natureza há o equilíbrio. O que atrapalha esse equilíbrio natural é o ser humano, aquele que chamamos bicho humano. Ao destruir as florestas, ao poluir os rios, o homem está privando os outros seres vivos de continuarem vivos. Nós precisamos, ao invés de destruir, é proteger cada um deles. Proteger seus espaços, onde se alimentam, onde se reproduzem. Garantir de fato que os outros seres vivos vão continuar vivendo por muito e muito tempo. Então, nós precisamos de fato juntar forças e aquilo que estiver ao nosso alcance fazer para que o nosso planeta continue existindo como um lugar de vida, onde a gente possa perceber os animais no campo, os peixes nos rios e perceber, acima de tudo, a beleza da vida. Eu assim me despeço de cada um de vocês, desejo que vocês estejam com muita saúde e disposição. Despeço também dos seus familiares com um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.